Meu nome é Viviane Fernandes e hoje é uma noite muito especial. Nós estamos encerrando mais um lindo ciclo dos embaixadores do Rio de Janeiro e vamos começar uma live com o nosso VP dos embaixadores do Rio de Janeiro, Baiabatê, né, que foi quem idealizou a live dos embaixadores. E hoje a gente vai finalizar esse ciclo de lives para dar início a mais uma novidade que depois a gente vai contar para vocês. Boa noite, Diogo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Sônia. Nosso querido Baiabatê já entrou aqui na nossa live. Vou visualizar o convite para... E sejam todos bem-vindos. Olá, Douglas. Muita gente entrando. Bem-vindo a todos os embaixadores do Rio de Janeiro. Olá, querido Baiabatê. Que Olá, honra, Viviane. que prazer. Que dia especial. Nossa querida Ana Rosado entrando também. Uma boa noite. Né? As pessoas que não param de entrar aqui. Queria te dar boas-vindas. Muito obrigada. Né? Eu sempre começo agradecendo pelo fato do convidado ter aceito, né, o nosso convite, mas agora eu queria te agradecer por tudo, né? Já iniciar essa live com um grande agradecimento, agradecendo a essa ideia, agradecendo a sua generosidade, agradecendo esse momento que passamos juntos. Eu vou começar a me emocionar no início da live, não vai dar certo, mas eu só tenho gratidão. Essa pessoa maravilhosa que, além de um profissional incrível, né, com mais de 35 anos, eu vou falar um pouquinho do briefing do nosso querido Baiabatê, que já é muito conhecido. Né? Quem não conhece sua bela história, é uma pessoa maravilhosa, generosa, de um lindo coração. E eu estou sem palavras nesse momento. Eu estou, de fato, muito emocionada com essa noite. Muito obrigada. Vivi, eu aqui queria começar a live agradecendo a você, porque você se lembra que no princípio da pandemia eu estava, Uhum. na realidade, numa situação muito difícil. E foi essa Uhum. nossa junção, na realidade, Sim, nossa amizade, os nossos esforços, que nos sim. permitiram sobreviver. E hoje eu estou uma pessoa normal, brincando, rindo. Na Ai, realidade, eu acho que foi isso. Então, eu queria lhe agradecer muito, sabe? Você contribuiu muito para essa minha retomada de vida, sabe? amigo. Olha, eu acho que foi um momento que tinha que acontecer na nossa vida, né? Porque eu digo a mesma coisa, você sabe disso, né? A gente se fala muito diariamente o tempo todo, e era um momento que eu estava, como todo mundo, muita gente passou por isso também no início da pandemia, né? Que a gente perdeu um pouco as esperanças, né? A gente ficou sem chão, e sejam todos bem-vindos. E aí, meu querido Baiá, bater com essa generosidade ímpar e essa fábrica de criatividade que eu costumo falar que o nosso VP dos Embaixadores do Rio de Janeiro tem, veio com essa ideia generosa de criar a live dos embaixadores e me ter como intermediária. E isso, querido amigo, foi assim o que me tirou dessa pandemia, né? Porque a cada live eram emoções novas, eram conhecimentos novos, né? E foram quase 100 embaixadores entrevistados, né? Sempre sob sua maestria, sempre com você participando das lives, sempre com perguntas suas que hoje eu não vou tê-las, né? Porque a gente está interagindo aqui, mas sempre com a sua participação, né? Então, são momentos que eu acho que vão ficar registrados para o resto da minha vida, como memória, não só como profissional, mas como um grande amigo que eu ganhei nessa pandemia, e uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda e cada dia maior. Meu querido amigo entrando, Clóvis, tanta gente entrando na nossa live, queria dar boas-vindas a todos também, né? Preparei aqui um pequeno briefing, mas a gente já começou, eu já sabia que eu ia me emocionar, que hoje ia ser uma noite muito especial, eu já sabia que isso ia acontecer, todos entrando aqui. O Douglas, nosso querido Douglas Andrade, Baiá tem unção de criatividade, muita gente, nosso querido Clóvis Casimiro aqui também, Sônia Baguete, verdade, parabéns pelo desempenho, todos entrando, sejam muito bem-vindos. Querido Baiá Boatê, como é o de nosso protocolo, né? Enquanto nossos queridos convidados vão entrando, eu vou falar um pouquinho
para que isso fique registrado, né, na nossa memória, nesse momento tão especial, né, da live dos embaixadores. Felipe Segli entrou agora também, Rosana, então, as pessoas não param de entrar, né? Falar um pouquinho. Quem não conhece o nosso querido vice-presidente vai abater, o Cláudio está falando que vai pegar os lençóis. Ele já sabe que eu já estou me segurando aqui. Isso vocês já sabem, né? A gente... Nós Vivi, já mas somos... eu acho que é uma emoção muito positiva essa sua, sabe? É um gatilho positivo, sabe? Então, às vezes, quando a gente está com esse gatilho positivo, isso faz muito bem, sabe? Então, essa sua emoção hoje, como a minha também, porque a gente está terminando o projeto, mas na realidade, uma emoção positiva, sabe? A gente vai hoje, sem dúvida alguma, dividir muita positividade durante a live, eu tenho certeza. É verdade, querido amigo. Enfim, foi um projeto que começou em março, né? E a gente hoje está finalizando com chave de ouro, com a sua live. Depois já estamos reabrindo um novo projeto, né? Então é um momento muito especial que vai ficar gravado na história dos embaixadores, né, Baiá, do qual a gente teve possibilidade de conversar com muitos, se não a maioria, e conhecer um pouquinho mais da história de cada um, o momento que cada um passou, né? Foi um momento muito singular de cada um, né? E cada um com a sua arte, com a sua maestria, né? Todo mundo entrando, Felipe segue grande amigo Baiá. Bom, nosso querido Baiá Boatê, né? Dispensa apresentações, mas eu gosto de falar porque fica registrado na live e a gente vai eternizar essas lives no canal do YouTube dos embaixadores, né? E lembrando até para todos que estamos com esse novo canal, para que todos se inscrevam no canal dos embaixadores, ainda muita coisa boa vem por aí, né? Nosso querido Baiá Boatê é professor universitário, escritor e pesquisador. Atua em turismo e educação há exatamente 40 anos. E foi o Baiá que me formou em turismo, né? Que me tornou turismóloga na faculdade da cidade. Além de um querido amigo, também foi a pessoa responsável pela minha profissão hoje, né? Ocupou cargos de liderança nos órgãos públicos como Rio Tour, Turis Rio e na iniciativa privada. Tem 40 livros publicados, 7.000 arquivos veiculados no canal de turismo do YouTube e dirige mais de 100 vídeos. Fala fluentemente inglês, francês, espanhol, tem boas noções de alemão e árabe. É doutor em Direito da cidade, mestre em Educação. Fez 8 pós-graduações em Lato Sensu, sendo que acabou de concluir uma em Gestão de Turismo, agora em setembro. Tem prestado consultoria em Turismo e Marketing no Brasil e exterior e constantemente convidado para palestras em eventos internacionais e nacionais, já tendo feito mais de 1.200 palestras nesses últimos 35 anos. Criou projetos que até hoje continuam, como Conheça o Rio a Pé e Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. Foi paraninfo, patrono e homenageado em mais de 80 oportunidades no Brasil e no exterior. Já recebeu inúmeros prêmios, medalhas, condecorações que não daria aqui para eu poder mensurar. Entende que tudo que consegue na vida foi feito em grupo, com a colaboração. Já comecei a me emocionar aqui, com a colaboração de mentes prestigiadas. E eu acho que, acima de tudo, meu amigo, falando mais uma vez sobre isso, né? Isso é uma característica sua muito singular, né? De você querer sempre agregar, né? E você sempre querendo que outras pessoas cresçam junto a você, né? Porque esse mundo não é desse jeito. São poucas pessoas que são assim. Então, obrigado, meu querido Baiá, por você existir. Muito obrigado. E, Vivi, eu acho que você disse uma coisa importante. Nós não somos absolutamente nada. Sozinhos, nós não somos nada. Nós, na realidade, só somos no coletivo, no grupo. Tudo que a gente faz, na realidade, não é o eu, é o nós. Entendeu? A gente só consegue sobreviver porque a gente tem outras pessoas ao nosso lado que vão agregando, que vão nos ajudando, que vão nos fortalecendo. Então, tudo que acontece, eu acho que essa é uma das grandes lições que a pandemia deveria deixar para todos nós. Que nós não somos nada, não é? E que o eu não quer dizer nada.
que o verbo, na realidade, que o pronome que deve nortear Uhum. todas as nossas vidas é o nós. Nós, o grupo, as pessoas, o trabalho em conjunto, não é? E deixar que as coisas fluam, Vivi. Que cada Sim. um traga as suas ideias, que a nossa vida seja sempre um grande brainstorm, entendeu? Em que todo mundo ali Uhum. está colaborando da sua maneira. É verdade, querido Paulo Sérgio colocando aqui, maior embaixador do Rio de Janeiro, e é verdade, né? E esse pensamento para todos que estejam assistindo agora, né, querido Baiá, e que isso fique de lição, porque de fato é, é muito da sua personalidade, né? E da sua grande sensibilidade. Então, que isso sirva de mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que quando a gente aprende, né, que nós sozinhos, que juntos somos sempre muito mais fortes, o mundo muda, né? Ele fica melhor. E é como você disse, a gente tem vontade de ajudar mais. E quando a gente vê uma vitória, a gente comemora junto, como se fosse nossa. Então, já transmite uma cadeia aí de grandes alegrias e realizações, né, de uma forma mais macro. E isso não tem preço, receber isso. Isso é uma coisa muito singular sua, da sua personalidade, que a vida lhe deu, né, acima de tudo, de tantos livros, de tantos artigos, né, de tantos cargos importantes que você ocupa. Acima de tudo, essa sua personalidade muito especial, né, que é muito única, que é muito sua. É, todos entrando aqui, Sônia Paguete, Verdade Baiá, que lição de coletividade. Todo mundo elogiando aqui. Querido Baiá, dando início aqui às nossas perguntas, né? Criamos aqui algumas perguntas, né, em torno do que a gente está vivendo nesse momento, né? E uma delas seria com relação a um termo, né, que está muito em voga atualmente, que as pessoas estão falando muito se reinventar o tempo todo, né? Como é que foi a sua relação com esse momento, né? Que tá, a reinvenção é uma palavra tão em voga atualmente, né? Como é que foi essa sua relação com esse lidar, né, com esse novo momento que a gente está vivendo? Vivi, antes de responder, eu queria Aham. dizer que eu fiquei muito feliz quando você disse que não existe vitórias individuais. Isso é uma coisa muito bonita, Vivi. Realmente não existe. Todas as vitórias são em grupo. Ninguém ganha um prêmio sozinho. Ninguém Sim. consegue nada sozinho. Então, eu achei essa sua frase, na realidade, é uma frase que hoje eu vou levar nessa nossa live. Não existe Uhum. prêmios individuais. Isso é muito bonito. Sim. Isso foi uma coisa, na realidade, que me deixou muito feliz. Vivi, quando a gente fala em reinvenção, eu acho que Uhum. existem dois focos para reinvenção. Congelou um pouquinho. Vamos aguardar para retornar. Sejam todos Mudar muito totalmente a bem-vindos. sua vida, tiveram que mudar totalmente a sua vida para poder sobreviver. Então, por exemplo, no turismo, a gente tem exemplos de pessoas que trabalhavam em agências, em hotéis, e que, de repente, se tornaram grandes chefes, não é? Começaram, na Sim, realidade, a fazer bolos, a fazer pães, a fazer uma série de coisas, e ali eles conseguiram sobreviver. Então, eu acho que verdade. o primeiro foco da eu vou ter que verificar que dentro de mim existem outras aptidões e com elas eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou parar nunca, eu não vou desistir nunca. Eu vou todo dia acordar e fazer um esforço herculeano para viver. Eu não vou deixar que nada me abata, não é? Nada pode me abater, Uhum. Sim, sim, nada pode abater ninguém. E sim, o segundo foco é que durante a reinvenção a gente olhou para dentro de nós e sim, conseguiu descobrir uma série de feridas que estavam lá dentro e que a gente não tinha tempo para pensar no dia a dia por causa desse estresse. Sobretudo nós que trabalhamos com turismo, é um estresse danado. É estresse de horário, horário que o voo sai, horário que tem que estar no aeroporto, horário do check-in, horário que o parque abre. É uma loucura, Vivi. A gente vive um estresse contínuo, quer dizer, o passageiro em si, ele acaba também vivendo esse estresse. Porque, digamos, você, por exemplo, que é uma grande especialista em Disney.
parque abre uma hora, tem que chegar no horário para não ficar na fila, tem que fazer isso, tem que sair do hotel, tem que fazer o check-in, o hotel na realidade. Então a gente vivia uma loucura e não tinha tempo para pensar. Então eu acho que a reinvenção foi que a gente olhou para dentro da gente e conseguiu, na realidade, pensar um pouco na gente, ver o que estava acontecendo dentro da gente, trancados dentro das nossas casas. Eu, por exemplo, devo lhe dizer que eu até hoje estou confinado, eu só saio uma vez por semana para passear, mas eu consegui me estruturar para fazer todas as coisas dentro de casa, todas as minhas atividades. Mas, enfim, eu acho que a segunda reinvenção foi esse olhar dentro da gente. A gente olhou e viu que tinha uma opção de coisas que não estavam funcionando e que a gente precisava pensar nessas coisas também. Porque a vida, Vivi, ela é um misto de emoção e de razão. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, muito também, e tem que cuidar do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos filhos, da nossa família. Mas a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Eu acho que a gente não estava cuidando, não, sabe? A gente ficava, na sociedade, um pouco pensando em várias coisas e não cuidava da saúde mental. Eu acho que a pandemia nos ensinou um pouco isso. Quer dizer, se reinventar é cuidar de si também. É cuidar do coletivo, mas é cuidar de si. É ver que, na realidade, para a gente poder cuidar do coletivo, a gente precisa curar uma porção de coisas dentro da gente, entendeu? Não é fácil. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu fui descobrindo várias coisas que estavam ali, várias feridas que estavam ali, que eu precisava buscar alguma solução. Então, houve também uma reinvenção de cada um de nós. Quer dizer, houve uma reinvenção no trabalho, mas houve uma reinvenção também em que nós nos tornamos um pouco diferentes. Agora, eu vivi uma coisa que, quando a gente fala em reinvenção, é bom lembrar o seguinte: infelizmente, nem todas as pessoas mudaram. Não houve essa mudança. Quer dizer, hoje em dia, todo mundo fala, não, todo mundo mudou, todo mundo é melhor. Absolutamente. Na realidade, teve gente que, inclusive, não conseguiu ver na pandemia nada. Quer dizer, tem gente, hoje em dia, eu brinco, que vive como se a pandemia não existisse. Não é? Então, você vai nos lugares, as pessoas estão vivendo. Agora, muitas pessoas conseguiram ver na pandemia um momento de reinvenção interno, que é muito importante. Não é? A gente se conhecer melhor para poder trabalhar melhor no coletivo. Sim, vai, querida, você disse tudo. E assim, quando a gente começou, você abriu a resposta, você começou falando que quando eu comecei a falar do coletivo, né, e desse sucesso que a gente carrega como um grupo, que você vai levar para si, é isso que eu queria que quem estiver assistindo, né, que sabe que você passou por tudo isso e, ao mesmo tempo, se reinventou a cada segundo durante a pandemia, né? Você não parou, você ficou em casa, mas você foi uma verdadeira fábrica de criatividade. Os embaixadores não pararam de acontecer através de exposições, através de vídeo dos embaixadores. Esse vídeo agora da diversidade, que foi um vídeo fantástico, com milhares de visualizações, né? Esse trabalho de sensibilidade, e eu queria até levantar uma característica sua que é muito singular também, porque uma pessoa, às vezes, quando ela atinge aonde você atingiu, né? Porque já foi o topo, sim, né? Você tem a humildade de ainda querer aprender com o mundo. Isso é lindo em você. Né? Isso é lindo, porque muita gente acha que já sabe tudo e não tem mais nada a aprender, né? E se acha dono da razão e se fecha dentro daquele mundo da sua verdade, né? E, na verdade, isso não é o Baial é ao contrário. O Baial, com toda a maestria, com toda a sua sabedoria, com toda a sua expertise, né? Com tudo que você representa para nós no Rio de Janeiro, você tem essa simplicidade de sempre colocar uma coisa como um novo aprendizado na sua vida. Isso é muito lindo. Isso é lindo demais. Isso que me emociona na sua personalidade, isso que faz eu ter esse carinho a cada dia maior por você, porque é admirável, né? E que eu tenha um pouquinho disso na minha vida já vai ser bom demais. Eu aprender um pouquinho disso tudo com você. Eu tenho crenças, que eu acredito em coisas. Você quer ver um exemplo?
Por Aham. que que o nosso projeto das lives deu certo? Porque a Aham. gente tinha você, tinha o Fábio, tinha eu e tinha todos os embaixadores que chegavam aqui com uma vontade danada de conversar conosco. Quer dizer, a gente vê que tudo só acontece se a gente, na realidade, unir os esforços. Sim. Por isso que eu volto a dizer, Vivi, quando você, no princípio da live, afirmou que não existem prêmios individuais, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que botar na cabeça. É aquele cara Sim. que diz, ah, eu sou o melhor executivo do ano. Ah, eu sou o melhor diretor do ano. Eu sou o melhor hotel. Você só é melhor porque você tem um grupo de colaboradores que estão ali em volta de você e, graças Aham. a ele, o seu negócio é um sucesso. Não é? Então, eu acho que a gente tem que vestir essa camisa da humildade, da simplicidade e saber que a gente sabe muito pouco, Vivi. A gente tem que aprender o tempo inteiro. Você sabe que, para mim, cada vez que eu converso com uma pessoa, cada vez que eu faço uma viagem, cada vez que eu leio um livro, eu estou ali constantemente aprendendo. Cada um vai me ensinar alguma coisa, não é? E eu acho que a gente tem que ser assim na vida. Cada um vai trazer alguma coisa para você. Às vezes você acha que aquela pessoa não traz nada. Conversa com o seu porteiro, conversa com a sua Sim. empregada, conversa com o motorista de táxi, conversa com aquela pessoa que toma conta do BRT. Ele vai te ensinar muito, não é? Talvez coisas que você Verdade. até desconheça, que não sejam do seu dia a dia, mas que, sem dúvida alguma, vão ser muito importantes para você como indivíduo, para você como pessoa, não é? Então, É. eu acho que essa simplicidade que eu aprendi com meu pai foi sempre uma pessoa muito simples, sabe? Ele estudou muito, ele era um pós-doutor, ele sempre. Mas ele era de uma simplicidade, Vivi, que era uma coisa que eu me mirei nele, entendeu? Eu olhava para ele e dizia: Meu Deus, o papai, quando chegou no final da vida, era tão engraçado, Aham. ele tinha uma mania que ele dizia assim: Eu vou chamar o porteiro para tomar uísque comigo. Aí minha Olha mãe que dizia, bacana. pai, você não pode, porque ele está trabalhando, ele não pode me tomar. Deixa, chama ele que eu quero tomar um uísque, que eu vou aprender muito com ele. Hoje ele vai me dar uma lição de vida aqui. E isso, Vivi, eu guardo isso na minha cabeça. Quer dizer, como papai, na realidade, para ele, todas as pessoas eram importantes, cada uma tinha uma função, mas todas as funções deveriam, na realidade, ser preservadas e deveriam ser sempre conclamadas. E isso foi uma outra lição que a pandemia ensinou. Né? Quando a gente se viu em Sim. casa, sem empregada Aham. doméstica, sem ninguém para passar, sem ninguém para lavar, sem ninguém para fazer nada, a gente começou a dar importância a todo mundo, não é? A gente Sim. começou a Sim. ver. E aí a gente viu, Vivi, que esse exército de pessoas que tiveram trabalhando o tempo inteiro, que ainda estão durante a pandemia, que são os porteiros, os guardas, os policiais, né? Que a gente dizer, meu Deus, Sim. para quê? A pessoa que está ali na porta de casa serve sim. Foi ela que conseguiu, na realidade, manter a casa onde você mora segura. Foi aquela pessoa que estava lá no supermercado e trabalhava no caixa que permitiu a você comprar e comer durante todo esse tempo. Foi aquela pessoa que você ligou na farmácia e veio trazer uma coisa para você que lhe permitiu não sentir uma dor ou tomar um remédio para sobreviver. Então, isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça, sabe? É, e você tem toda a razão, a gente dá importância, todos nós, né, temos a sua importância dentro do mundo, né, cada um com a sua importância, né, voltando para a história do coletivo, né, como é que a gente vai sobreviver sozinho, a gente percebeu isso de uma forma mais ampla ainda com a pandemia, que a gente precisa muito um dos outros, né. Baia, fugindo um pouco do roteiro, você foi um grande amigo que eu ganhei na pandemia. E, e o que, na verdade, a gente tem que dar importância na vida, né? São esses presentes, né? Pessoas sensíveis como você, né? E que se preocupam, né? Então, para quem está assistindo a gente aqui, os bastidores das lives, né? Vai sempre envolvido comigo em todas as perguntas, com todos os entrevistados. A cada momento que terminava uma live,
de fundamental importância eu escutar o seu feedback, né? A gente já terminava a live e já se falava imediatamente no telefone para poder... E você sempre, né, me colocando para cima, me dando uma força, né, me trazendo uma segurança, né, que a gente viveu momentos de insegurança, a gente viveu momentos únicos de N situações, né? E você sempre trouxe isso para mim. Então, eu acho que é uma live para finalizar a live dos embaixadores, mas, sobretudo, como eu tive esse presente seu de poder ter sido apresentadora dessas lives, é uma live de agradecimento por tudo que você fez por mim. Queria te agradecer. Eu estava tentando não me emocionar, mas é inevitável. E assim, eu não sei explicar, né? São mensagens que que acalentam o nosso coração, né? E a gente viu quanto isso foi importante e está sendo importante para todos nós, né? E está mudando a gente, né? E com certeza foi o que você disse, querido amigo. Quem não saiu dessa melhor, né? Não entendeu nada, né? Que aconteceu conosco, né? Que foi um momento de muita transformação que eu acho que a gente viveu, né? E que ficou muito evidente, né? E que trouxe grandes amigos, alguns até a gente nos afastaram, né? A vida nos afastou, a gente não sabe nem por que ao certo, mas que trouxe também grandes amigos, né? E pessoas especiais. E que eu brinco, né? Que eu falo que quem entrou no meu coração dentro da pandemia não vai sair nunca mais. Então, é meu agradecimento, querido amigo, porque você vai ficar no meu coração com o Enzo, que é um grande fã seu. Olha, eu não costumo falar muito do meu filho, mas o Enzo já fica mãe, ele assiste, ele é um grande fã de verdade, né? Ele comenta, ele te elogia. Então, eu acho que é isso que não tem preço na nossa vida, né? E aí eu fico tão orgulhosa do meu filho também te admirar tanto e como a gente ficou tão junto, né? Mãe, filho, outra coisa que a gente acabou ficando muito junto nessa pandemia, essa oportunidade, né? Dele te admirar tanto e, na verdade, a gente ficar essa grande família, né? Que você já liga perguntando, Vivi, como é que está o meu sobrinho, né? E ele fica, mãe, você já falou com o Baiá hoje? Isso não tem preço, não sei explicar. É muito especial mesmo. Queridos amigos, obrigada. Eu estou fugindo completamente da nossa pauta aqui, mas eu acho que é importante. A gente está num momento muito especial, fechando as lives dos embaixadores, então não posso deixar de agradecer essa imensa oportunidade, né? Que a gente tem que agradecer sempre, mas em especial a você, muito mais, tá? Muito mais. Muito obrigada, querido amigo. Que o nosso mundo, que Deus conserve você na minha vida, na vida de todos por quem você passa, você ilumina, você acrescenta, e é por isso que você é uma pessoa tão querida, né? É tão amado e tão querido. Baiá, querido, estou aqui não deixando nem você falar, né? Só eu. Não, não. A B também está falando, a B Simonelli, amo Baiá, o Lincoln Pontual Baiá, suas palavras são alimento para o turismo. A Tânia Malheiros, parabéns. A Regina Célia está sendo lindo. Eu estou muito emocionada mesmo, de verdade. Bom, querido amigo, vamos continuando aqui. Paulo Sérgio Baiá, nosso maior inspirador, eu concordo, né? Vamos falar um pouco, porque a gente também está aqui, né, para passar para as pessoas não só essa lição que a gente teve da pandemia, né? Não só encerrando com maestria esse ciclo da live dos embaixadores, mas também para falar, a Tânia Malheiro está falando que é sua fã, mas também para falar um pouquinho desse Simonelli Baiá é o amigo para se guardar no peito. Todo mundo aqui falando de você, concordo. Vamos tentar aqui entrar nesse momento também para a gente falar um pouco de turismo, que é tão importante, do qual você domina profundamente e tem tanta expertise, né? Que é um momento também que a gente tem que falar sobre isso, né?
Diogo está falando que a live está ótima. Lincoln Pontual, parabéns. Viviane, pela coragem, pelo lindo projeto nesse momento de retomada. O projeto foi do meu querido Baiabatê. Eu só fui uma pequena intermediária. Felipe Segli vai falar, Baiá? Querido Baiá, vamos falar aqui de turismo. Como é que você avalia essa retomada do turismo nesse momento? Olha, Vivi, o seu coração é tão sensível, ele é tão sensível que você, na realidade, se emocionou em cada uma das lives. Você se emocionou e você se preparou de uma maneira... Parecia que você, na realidade, era aquela apresentadora que já trabalhava na televisão há 30 anos e que tinha um domínio de todas as informações e podia conversar sobre qualquer assunto. Às vezes eu até me assustava e falava, meu Deus, no final, Vivi, hoje você ficou especialista em análise, em psicoterapia. Hoje você ficou especialista em música. Então foi uma coisa muito interessante. Vivi, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou muito preocupado com essa retomada do turismo, porque ela está sendo feita de forma totalmente sem planejamento. Eu vou lhe dizer, por exemplo, são tantos protocolos de segurança que a gente não sabe nem que protocolo seguir. Outro dia eu tomei um susto, eu vi um hotel anunciando que ele estava seguindo 4 protocolos de segurança ao mesmo tempo. Então, isso na cabeça do consumidor ficou uma loucura. O feriado de 7 de setembro mostrou, na realidade, um caos na cidade do Rio de Janeiro que me preocupou muito. Aglomerações nas ruas, pessoas andando sem máscara, filas nos atrativos turísticos sem nenhum distanciamento social. Então, a gente tem que retomar o turismo, eu entendo que sim, a gente tem que retomar, mas retomar com cautela, com parcimônia e com planejamento. Não pode ser como aconteceu no dia 7 de setembro, não. No dia 7 de setembro, eu vou dizer para você, foi um exemplo do caos. Tudo aquilo que a gente não quer fazer. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que, na realidade, que se hospedou num hotel na orla marítima do Rio de Janeiro e disse que quando ele foi na piscina, ele pensou que estava no piscinão de Ramos. De tanta gente que tinha na piscina. Não é pejorativo, não, porque o piscinão de Ramos foi uma grande tacada, uma grande jogada de se encontrar um lugar para que as pessoas não precisassem ir para a praia e pudessem ali se divertir. Mas o piscinão de Ramos, no sentido de que o lugar estava tão cheio dentro do hotel, que as pessoas estavam ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai retomar o turismo, para não acontecer o que hoje a gente está vendo na Europa, de países que se abriram e que se viram obrigados a se fechar justamente por essa total flexibilização sem controle. Não é? O que está acontecendo, na minha opinião, é flexibilização sem controle. Por exemplo, o prefeito Crivella, e aqui não tem nada de ideológico. Cada vez que eu citar algum exemplo, não é porque ele é do partido A, B ou C. Eu estou falando em medidas que foram implementadas. O prefeito, por exemplo, tomou uma série de medidas de flexibilização, ele dividiu em vários momentos, que na realidade não estão acontecendo da forma porque não há fiscalização. Então, o que acontece? As pessoas, na realidade, vão para a praia, ele diz que não pode ir para a praia, que não pode ficar na areia. As pessoas ficam na areia, não tem fiscalização nenhuma. Quer dizer, então, parece assim, Vivi, é o seguinte, é que o turismo está, sem dúvida alguma, aos trancos e barrancos, sem planejamento nenhum, não é? Então, a opção de protocolos de segurança ao mesmo tempo, as pessoas pensando que vão reaver o dinheiro que elas não conseguiram durante a pandemia com esses feriados, e não é bem isso. Você vê que tem uma agência muito bem planejada, como você, o seu pai, o seu irmão, estão tomando conta dessa retomada, tudo de forma gradual, Vivi. Vocês foram buscando opções de novos pacotes, tudo de forma gradual. Eu não vi você, de repente, dizer, não, vamos invadir a Disney no mês que vem. Em absoluto, eu nunca vi esse discurso seu, Vivi. Então, eu vejo, por exemplo, na Nice Viapia Turismo, a quem nós temos que agradecer, porque vocês nos apoiaram durante toda a pandemia. Se não fosse, na realidade, a Nice Viapia Turismo, as lives não teriam acontecido, Vivi. O Sérgio Fernandes, seu pai, você e seu irmão, vão ter um agradecimento eterno nosso.
Primeiro porque o seu pai, na realidade, colocou você, que é uma executiva, que é uma diretora de marketing, que toma conta de tudo que é produto lá, para nos ajudar. Então ele perdeu assim uma pessoa, ele falou: olha, eu vou emprestar para vocês, mas ela na realidade pertence a gente. E depois ele conseguiu, com o próprio capital humano da Nice Viapia Turismo, não é? Em particular o Fábio Rocha, porque ele estava ali, não é? O Fabinho estava ali ao nosso lado todo dia. Então, mas respondendo a você sobre a retomada do turismo, então tem que ser feita com cautela. Tem que ser feita com cautela, tem que ser feita com fiscalização e tem que ser feita, sobretudo, com planejamento. Não é? Um planejamento, na realidade, em que as pessoas vão ter que analisar que as coisas vão mudar rapidamente. Quer dizer, também não adianta a gente pensar que vai ser um planejamento muito linear, muito racional, porque as coisas estão mudando rapidamente. E a gente tem que estar pronto para todas essas mudanças. Não é, na realidade, algo que a gente possa prever. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, Vivi. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias. Então, nós que trabalhamos com o turismo, temos que, na realidade, ter muita resiliência, não é? E temos que nos adaptar, mas pensando, sobretudo, que as vidas importam. Que vidas importam. Tanto dos nossos colaboradores, como dos turistas que nos visitam e como dos cariocas. E aí fica uma coisa confusa também, Vivi, na realidade, na cabeça, porque a gente acaba confundindo lazer com turismo. Quer dizer, o carioca que aproveita aquele momento para sair de casa, os turistas que se misturam. Então a gente não sabe muito bem quem está criando o caos. Se é o carioca, se é o turista, se é a falta de planejamento. Mas eu acho, sobretudo, que nesse momento a gente precisa de muita cautela. E que talvez não seja o grande momento de se viajar e ir para outros lugares. Quer dizer, na realidade, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Quer dizer, será que é o momento de se viajar? Será que a gente deve viajar? A gente tem que pensar. Agora, a gente não pode esquecer também, Vivi, quer dizer, que existe um aspecto econômico importante de que as empresas têm que sobreviver. Passaram todo esse tempo fechadas. Então, a gente tem que pensar nessa parte também. Quer dizer, eu sou uma pessoa que eu cuido muito das vidas, eu cuido muito das pessoas, mas eu sei que as empresas também elas estavam num sufoco geral. Então, que essa reabertura, essa retomada, na realidade, tem ajudado as empresas. E algumas têm feito isso de forma muito consciente, Vivi, muito consciente. Eu vejo empresas que estão retomando a atividade turística com muita consciência. Quer ver um exemplo? Eu vou lhe dar o Hotel Le Canton em Nova Friburgo, que é dirigido pela Mônica Paixão. Ela tem feito uma retomada dentro de todos os protocolos de segurança, tendo, na realidade, a capacidade máxima do hotel prevista, ela está sempre um pouquinho abaixo, para poder, na realidade, fazer com que as coisas aconteçam, quer dizer, que ela proteja também as pessoas que trabalham. Porque quem trabalha dentro das nossas empresas, Vivi, precisa ser protegido também. Não é? Então, a gente tem que pensar. Então, é um exemplo de benchmark, de sucesso, que a gente, na realidade, tem que ver como hotel. Não é? É um hotel que está... e vejo assim empresas aéreas. Quer ver um exemplo de uma empresa que me surpreende no dia a dia? A Emirates. Não é? A Emirates, na realidade, ela faz uma revolução no mundo do turismo. Sabe o que ela fez, Vivi? Ela criou um kit que ela dá na classe econômica, na executiva e na primeira, para todos os passageiros na hora que eles embarcam. Então, nesse kit vem a máscara, vem o álcool gel, vem uma série de informações. Quando eu fui, na realidade, propor isso, num artigo, as pessoas disseram, que loucura, como é que as empresas aéreas que estão passando por uma situação tão difícil vão criar isso agora? Vão ter que criar, sim, vão ter que criar. O lucro tem que ser muito menor. É uma outra coisa que a pandemia nos ensinou, que aquelas margens de lucro enormes acabaram. O lucro hoje é pequeno, não é? O lucro hoje é muito menor. E a gente vai ter que viver com, na realidade, esse lucro menor. Vai ter que aprender a montar, na realidade, os nossos produtos com essa margem de lucro muito menor. Acabou aquele negócio de se ganhar muito dinheiro. Se bem que aqui entre nós, em turismo, a gente nunca ganhou muito dinheiro. A gente vive um glamour.
Não é? Isso é muito engraçado. A gente vive esse glamour. É aquele cara que tem uma agência, é ele sozinho, e ele tem o cartãozinho assim, diretor-presidente. Aí você pensa que é uma grande empresa. Quando você chega lá, é ele sozinho que cuida de tudo. Ele atende o telefone, ele é o boy, ele é a secretária, enfim. A gente tem um pouco isso do turismo, não é? Tem ego. muito. As pessoas têm um ego assim, que eu sou presidente. Não, presidente você é de uma empresa que tem estrutura. Tem uma série de diretores, tem uma série de colaboradores. Isso sim. Agora, você ser presidente de si próprio, não é? Mas é uma coisa que é peculiar do turismo, sabia? É do turismo, é verdade. E, ao mesmo tempo, né, Baia, é muito engraçado o mercado, exatamente isso. E pelas N possibilidades que quem trabalha com turismo tem de conhecer o mundo todo, né? E aí você acaba adquirindo uma bagagem cultural muito interessante, isso se mistura um pouco. Você disse isso com muita prioridade, exatamente. Não é que dê muito dinheiro, dá cultura, né? E aí as coisas se entrelaçam ali e ficam um pouco confusas, né? Não, a gente não está falando de todo mundo, né? Muita gente aí, grandes empresários, grandes empresas, né? Que trabalham com muita seriedade, mas é uma peculiaridade do nosso mercado, sim, né? Com relação aos protocolos. Vivi, você está dizendo uma coisa engraçada, é às vezes aquele funcionário que ganha R$ 1.500, R$ 1.700 por mês e já foi às Seychelles, já foi à África do Sul, já viajou na primeira classe da Emirates, entendeu? Então é uma coisa meio, ele tem uma vivência que talvez nenhum outro profissional tenha, não é? Vai em fan tour para a China, vai em fan tour para não sei aonde. Então, é uma atividade que nos enriquece muito, sabia? Nos enriquece muito culturalmente. E não existe nada melhor do que você ser rico culturalmente. Você vê que quanto mais uma pessoa viaja, Vivi, mais, na realidade, ela se tornou flexível para a humanidade. Eu sinto isso. As pessoas que viajaram o tempo inteiro, a cabeça delas está totalmente aberta. Elas entendem a diversidade, elas entendem o mundo, elas entendem tudo. A viagem é isso muito importante. Por isso que os profissionais de turismo, às vezes eu vou te falar uma coisa, os salários não são assim muito atrativos, mas as possibilidades que são colocadas à disposição deles para a melhoria de cada um deles com essas viagens é muito importante, você sabe? Exatamente, querido Baiá, exatamente. Essa possibilidade de conhecer o mundo, até a Kelly Menegola está colocando aqui, que trabalha com a gente, ela falou exatamente verdade, pura verdade. Chico Bartoli está aqui com a gente também. E essa riqueza que a gente tem também, essa possibilidade, né, que a gente vê mais do que nunca, né, querido Baiá, que o momento é a gente é o da gente ser, né? Não é mais o do ter. Né? Essa pandemia mostrou muito isso, né? Que não adianta nada você ter um carro incrível, né? Uma casa de praia num local absurdo e você não... Né? Então, eu acho que o turismo, a gente passando aí, entrando com a vacina, né? Passando por todo esse momento difícil que a gente está passando, posterior a isso, eu acho que as pessoas vão voltar a viajar até com um novo sentimento, né? Com sentimento de mais vontade, de realização, né? Porque mudou muito a cabeça das pessoas. E a gente sempre fala, né? Ah, eu estou estressada, eu preciso viajar. Né? Então, viajar é um sinônimo, sim, de adquirir novas culturas, de relaxar, né? De muita coisa boa que você disse, que substitui muitas vezes muitas coisas materiais. Né? A Sônia Baguete está falando verdade, Baiá. Os meus 31 anos na Varig abriram meu mundo e minha vida. Principalmente o pessoal de companhia aérea, né? Que não parou o mundo todo. Vivi, vou te contar uma coisa. Quando eu fui trabalhar na Varig, eu tinha 17 anos. 17 anos, não é? E aí foi um mundo que se abriu para mim, não é? Porque, na realidade, eu era um garoto de classe média. E, graças ao exílio do meu pai, quer dizer, como meu pai foi obrigado a deixar o país, a gente passou a viajar muito, que a gente nunca teria feito tanta viagem como eu fiz durante a minha adolescência. A gente não tinha situação financeira para isso. Não é? O meu pai, por exemplo, priorizava um bom colégio. Então, quando eu cheguei lá na Varig e a gente pagava 10% do valor da passagem para viajar, aquilo, Vivi, era uma loucura. Você sempre das suas férias poder viajar. E a Sônia Baguete marcou a minha vida, porque ela foi a minha primeira professora. Ela era responsável pelo treinamento na Varig.
E ela fazia isso também, na realidade, com tanta generosidade. Ela estava lá. E eu aprendi muitas Que coisas com bacana. ela, achados e perdidos, básicos de aeroporto. Até hoje eu tenho aqueles diplomazinhos assinados, na realidade, lá pelo diretor da Aham, PAI, que eram os cursos ministrados pela Sônia. A Sônia foi que uma pessoa, bacana. na realidade, que ficou para sempre no meu coração. Não é? E Que aí, de repente, eu bacana. encontro a Sônia hoje, não é? Como uma grande embaixadora do turismo do Rio de Janeiro, lutando pela cachaça. Parece brincadeira, mas as coisas vão mudando, não é? A gente Vão. encontra essas pessoas em outros momentos, em outras oportunidades, mas elas estão presentes no nosso coração para sempre, Vivi. Eu acho que assim, o nosso coração ele é cheio de gavetas e a gente vai Sim, colocando em cada gaveta essas pessoas. Elas vão se acomodando ali e vão ficando para ali para sempre. E aquelas que não deveriam ficar, ainda bem que elas foram embora. Não é? verdade, Eu fico verdade. muito feliz de várias pessoas terem ido embora durante a pandemia, porque isso significa que elas nunca deveriam ter entrado no nosso coração. Mas uma coisa também que a pandemia nos trouxe, Vivi, foram novos reencontros. A gente reencontrou várias pessoas. A gente teve a Sim, possibilidade de se aproximar. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo que para mim foi muito importante. A minha sim. reaproximação com o Maurício Werner. Maurício Werner, na realidade, é uma pessoa que eu conheci no princípio da vida dele. Não é? Ele estava Aham, fazendo a faculdade, foi trabalhar comigo na Turis Rio, construímos uma amizade muito grande e depois a vida nos separa. Não é? A vida, sim. cada um vai tomando seu lugar, vai tomando seu caminho. E na pandemia, a gente voltou, por exemplo, a ter essa interação, a conversar, não é? Eu a me preocupar novamente com as filhas que ele tinha me dado como afilhadas e que talvez eu também tenha me distanciado um pouco delas por todo esse estresse, por toda essa vida. Quer dizer, a gente não tem que culpar ninguém, Vivi. A vida, as Sim. coisas acontecem. Hoje em dia, eu acho assim. Às vezes, outro dia eu estava conversando com um amigo e a gente tinha que Aham, gravar uma palestra. Aí não deu para gravar a palestra. Aí ele ficou preocupado. Eu falei, não fica preocupado, não. Se não deu para aham. gravar, não gravou. A palestra não deveria acontecer. Vamos, na realidade, viver hoje em dia da forma que é possível. Como a gente pode viver. Da forma que a gente Sim, consegue viver, Vivi. Então não adianta mais isso, não, que eu tenho que fazer a palestra. Eu antigamente sim. era uma loucura na minha cabeça. Eu começava a suar frio nos embaixadores. Aí eu falava, Ana Cristina, isso tem que acontecer. Hoje não acontece mais nada disso. Parece que eu tomei uma injeção, Vivi, que me disse assim, Baiar, cada um tem o seu tempo. A vida tem o seu tempo e as coisas vão acontecer no seu tempo. E não exija de ninguém mais do que ela pode dar. Nem todo mundo vai poder dar tudo que a gente quer. Então, às É vezes, a pessoa dá verdade. pouco, mas é o que ela pode dar. Porque, às vezes, ela também não recebeu muito. Não é? Então, como ela não recebeu muito, ela não sabe bem como dar. E, às vezes, Vivi, ela dá da maneira que ela pode dar. Cada um de nós tem Sim, uma maneira para se doar. Então, a gente tem que entender também como é que as pessoas se doam e reconhecer a doação de cada um. Isso é uma coisa importante, sabe? Vamos reconhecer. Eu reconheço, Vivi, assim, cada pessoa na vida que me ajudou. uhum, E eu não sim. quero que ninguém me agradeça por nada, porque eu acho que você faz as coisas porque você quer. Quando eu vejo Uhum, a gratidão é um sentimento nobre. Só seres humanos nobres têm o sentimento da gratidão. Só eles têm coragem de dizer muito obrigado, você me ajudou, eu não sabia nada disso, foi você que abriu essa porta para mim. Outro dia, você sabe, foi engraçado, eu uhum. conversava também com um amigo meu e ele dizia assim, puxa, eu acho que eu recebo muito mais de você do que eu dou para você. Eu falei, absolutamente. Você Uhum. dá muito sem saber. Porque às vezes a pessoa dá muito sem saber, Vivi. A avaliação de quem dá mais ou que dá menos não interessa. Interessa, na Sim, verdade, que cada um dá o que quer, o que pode, e que é nessa doação, na realidade, que nós vamos sobrevivendo. Essa doação, não é? Cada um vai doando um pouquinho é, de si. é verdade. E essa troca que fez a gente passar por essa pandemia
de uma forma menos dolorosa, né, Baia, querido? Porque essa troca, esse apoio, né, como você disse, né, de apoio mútuo mesmo, né, dentro de algumas possibilidades, e você perceber que se não der, não deu, né? A gente tem essa necessidade de cobrança, eu tenho também de tudo ser perfeito, e às vezes você são coisas que acontecem, uma lâmpada queima, né? Um microfone quebra, e aí a gente se culpa, né? Porque, meu Deus, tinha que ser tudo perfeito, e o mundo não é perfeito, né? A vida não é perfeita e nós não somos perfeitos, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso sempre, né? Verdade, querido amigo. Esse papo, acima de tudo, está sendo assim, uma lição de vida. A gente vai para o turismo e a gente volta para essa questão de cidadania que você também dá aula, né? São muitos braços aí, meu querido amigo, que você tem Vivi, você para sabe, eu passar para queria mim. te dizer uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto é de dar aula. Porque, na Uhum. realidade, quando eu dou aula, eu aprendo muito. Eu vou para a sala de aula e você não sabe o quanto eu aprendo quando o aluno levanta o dedo e quer me contar uma experiência, quer me fazer uma pergunta. E eu sempre entendi que o turismo é a formação da cidadania. A gente forma. Uhum. Você que estudou, por exemplo, lá na faculdade, você se lembra que o nosso grande objetivo era formar Sim. um cidadão pensante, porque aquela pessoa que estuda turismo, não é? Ela tem que ter uma cabeça, enfim, que engloba várias áreas ao mesmo tempo. A sociologia, a história, a geografia, a administração. Ela tem que ter uma cabeça, enfim, enorme. Mas ela tem que saber, sobretudo, quais são os seus direitos. Ela tem que aprender a lutar. Isso é uma coisa, Vivi, que cabe a nós É. ensinar as pessoas a lutarem. Elas têm que aprender Sim, a lutar. Nem todo sim, mundo sabe lutar, entendeu? Eu vou dizer para você, eu acho que um dos nossos grandes desafios na humanidade é ensinar os outros a lutarem. Que eles tenham, na realidade, voz ativa. Sobretudo os grupos minoritários, sabe? Aquelas pessoas que sim. normalmente nunca tiveram voz ativa, elas têm que ter voz ativa no dia a dia. Quando a gente fez, por exemplo, aquele vídeo da Uhum. diversidade, e voltando para o Sim. turismo, a gente mostrou, na realidade, uma coisa que, para mim, me sensibilizou muito. O vídeo acabou com uma frase sua que dizia assim: somos todos iguais. Eu acho que isso, Vivi, é também uma grande lição de vida que você nos Sim. deu. Nós somos todos iguais. Podemos ser católicos, podemos ser umbandistas, podemos ser espíritas, podemos ser cristãos, podemos ser de esquerda, podemos ser de direita, podemos ser do centro, podemos, na realidade, ser o que quisermos, desde que nós respeitemos os outros. Pronta! Palmas, palmas! A Sônia É está isso até a me per... vida, Vivi. É isso a vida. Sai, entra. Vamos parar com perfeição. A vida é isso. A vida é saber Verdade. viver. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Aí você vai para aquele evento que é perfeito, que tudo dá certo. Aquilo não é humano, Vivi. Aquilo não é Verdade. humano. É, Verdade. Verdade. Eu falei, acabei de falar isso. Quando você saiu do ar, eu falei, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Das coisas que acontecem, né? Que não dependem da gente, que a gente tem que entender, né? Que acontecem mesmo. E continuar, né? Olha, tá todo mundo aqui te querendo como secretário de turismo. Depois você vai ler os comentários, tá? Eu já vi aqui algumas dezenas de pessoas comentando isso. Querido Vivi, amigo Baiaco, eu agradeço muito, mas eu já fiz o que eu pude pelo sistema oficial de turismo. Eu agora quero outros desafios, sabe? Eu não quero mais o desafio do serviço público, não. Eu sou funcionário público de carreira, continuo trabalhando até hoje, mas ser secretário de turismo não é uma coisa que eu queira mais, não. O que eu quero agora são esses novos desafios que a vida vai nos trazendo no dia a dia, entendeu? Novas coisas que a gente vai aprendendo. E eu estava te falando, quer dizer, e uhum, sempre que eu posso dar uma aula, dar uma pequena palestra, às vezes eu nem sim, cobro mais, Vivi. Às vezes, por exemplo, é uma faculdade pública, eu não cobro. Se bem que a gente vive disso, não é? Esse sim. conhecimento que a gente adquiriu, mas sempre que alguém me pede para fazer uma palestra, alguém me pede para dar um workshop, você também, Vivi, eu sei que você é de uma generosidade muito grande.
Então você também faz isso. A pessoa, Baia, você pode fazer isso? Posso, claro, sem problema nenhum. Mas eu acho, Vivi, uma coisa também, já que a gente está falando nessa parte de retomada do turismo, não é? Sim, Da cautela, dos protocolos, enfim. Uma coisa também que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que, nesse momento, as pessoas também estão com um pouco de medo, não é? Então, elas estão um sim, pouco preocupadas. Elas não sabem muito bem o que está acontecendo. Nenhum de nós sabe. Só irresponsáveis é que acham que está tudo bem. Os irresponsáveis, eles acham que está tudo bem. Aí fazem, exatamente. aí fazem o seu churrasquinho, fazem suas festas, divulgam fotografias em colunas sociais de eventos de 30, 40 pessoas, todas se beijando e se abraçando, não é? É por isso, Vivi, que eu acho Sim, que nós hoje temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquelas, na realidade, que são fiscais da humanidade e que sim, resolveram botar na cabeça que a pandemia existe e que estão ali, e aquelas, na realidade, que ligaram aquela palavra muito desagradável que se usa da letra F e que deixaram o mundo, na realidade, andar. Não é? Então, a gente tem essas duas sim, pessoas na realidade. Então, sim, as que nos interessam, cada um de nós vai escolher. Vamos deixar que as pessoas façam as suas escolhas também, Vivi. Isso é uma coisa que eu exatamente. acho muito importante, entendeu? Você quer fazer uma escolha, a escolha é sua errada, você vai dar com a cabeça, vai quebrar. Se você acha que isso é a sua vida, vamos deixar que as pessoas façam as suas escolhas. Mas façam É, é, as suas escolhas respeitando a humanidade. Você não pode fazer uma escolha, na realidade, que vá contra o bem comum. Existe uma coisa que é o bem comum, não é? Que é o bem de todo mundo, que é o bem de todos nós. sim, Por exemplo, quando uma pessoa anda sem máscara na rua, isso me dá uma revolta. Você sim. imagina? Eu fico louco. Aí eu começo a falar com as pessoas, até os meus amigos, a minha filha, minha ex-mulher, já me disseram, para com isso, não fica se metendo com todo mundo, não. Daqui a pouco alguém vai te dizer uma coisa, vai te dar um soco, mas me dá uma revolta, Vivi. Porque como Sim, é que a sim. pessoa nesse momento, não é? Então eu acho que a gente tem um pouco isso. É, exatamente, vai, você disse tudo, né? E essa falta de consciência que as pessoas precisam ter nesse momento, né? A gente não está ainda com uma cura, com uma vacina. Tem que ter essa preocupação. E uma coisa que eu queria colocar, né, quando você começou a comentar da sua área de educação, né, enquanto professor, né, Baiá que me formou em 97, foi meu coordenador. Eu acho que uma singularidade sua enquanto professor é que você não só apresenta o turismo para a gente com essa maestria, como você ensina a gente a pensar, né, sobre tudo isso. Né? Foi isso que eu recebi. Né? Foi isso que eu recebi. Você traz essa segurança, você transmite essa força, né? Porque muitas das vezes, até nós mesmos, isso aconteceu comigo e acontece diversas vezes, de eu duvidar de eu mesma, né? De eu achar que eu não sou capaz. E você traz isso, você tem essa força, você transmite essa segurança. E aí você começa a acreditar que vai estar certo. E a gente é o que a gente pensa, né? Então a gente começa a pensar, a gente muda a nossa forma de pensar e a gente começa a se transformar, né? E a gente começa a crescer. Né? Com essa e isso é a sua forma de ensinar, né? É por isso que você é um professor muito com uma maestria singular, muito diferente de todos os professores que eu já conheci na minha vida. É isso que eu queria falar também para você. Deu uma pequena congeladinha, Baiá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal fica aqui. Vou dar só uma olhadinha aqui na. Nesse nosso coffee break. Voltou. Esse horário é o nosso horário de maior fluxo, né, de lives no Instagram. Vivi, Mas, querido desculpe. Baiá, Vivi, desculpe. é, Eu fiz aqui um coffee break e tomei uma aguinha. não, a gente começa a falar muito e hoje está realmente muito quente, né? Está fazendo um dia de muito calor. Né? Meu querido Baiá, me diga uma coisa, continuando aqui na minha pauta aqui
da entrevista do meu querido VP dos embaixadores, lembrando que essa é uma live épica, né? Que a gente está finalizando esse ciclo da live dos embaixadores do Rio de Janeiro, com quem criou isso tudo, que é o nosso querido Paiá Batê, né? Paiá, por que você se apresenta sempre como um cidadão do mundo? Conta isso aqui para todos nós, né? Que estamos aqui assistindo essa live. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 9 anos, eu estudava no Colégio São Bento, não é? E é engraçado porque você sabe que é um colégio de crianças de classe média alta, não é? Sim. E o papai estava preso. Como é que eu ia contar para essas crianças, Vivi, que o papai era um preso político? As pessoas não iam entender. Se eu dissesse para alguém lá no colégio que o papai estava preso, eu dizia, aquele ali é o filho do ladrão, aquele ali é o filho do assassino, não é? Sim. E aí, Vivi, tudo isso, na realidade, foi de alguma forma criando um escudo em volta de mim para me proteger, não é? E esse escudo era formado por Dom Tadeu, que era um padre muito bom, muito meu amigo. Ele ia lá em casa, ele passava para me buscar, ele era meu professor. Por Dom Lourenço, que era o reitor. Eu era uma criança, enfim, muito difícil, Vivi. Eu queria, na realidade, fiz primeira comunhão por conta própria, me escondia dentro do mosteiro. Uma vez, na realidade, eu saí antes da escola acabar, peguei um ônibus e fui para a Central do Brasil. Então, eu era uma criança difícil, não é? E tinha um escudo que me protegia. Não é? Esse escudo que me protegia era esse escudo de dizer que eu não podia dividir com ninguém essas coisas, porque seriam muito difíceis de serem entendidas. E aí, o que aconteceu, Vivi? A gente teve que sair do Brasil. Quando a gente saiu do Brasil, a gente foi morar na Argélia. E a partir daí, a minha vida passou a ser uma vida com muita gente de muitos países. Eu estudava num liceu em Argel, um liceu, na realidade, que tinha exatamente 385 nacionalidades. 385. Então, na minha turma tinha um búlgaro, um romeno, um espanhol, um francês, um canadense. E com isso, Vivi, eu acho que eu fui me tornando assim um cidadão de todos os países onde eu morei. Sim. Então, eu me sinto assim, um pouco argelino, um pouco francês, um pouco inglês, um pouco, na realidade, belga. Todos os países onde eu fiquei, embora eu seja de origem suíça, eu fui, na realidade, pegando um pouquinho de cada um desses países e me senti. Claro que eu me sinto brasileiro, claro que eu adoro o Brasil. Claro que eu luto pelo meu país. Eu sou, antes de mais nada, brasileiro. Às vezes é engraçado que você vê assim, como é que um cara chamado Bayard Boiteux, ou Bayard do Couto Boiteux, ele é, na realidade, brasileiro. Sou brasileiro. Sou tijucano, não é? Sou tijucano. Ontem, Vivi, eu fiz um tour pela Tijuca, não é? Ontem o meu passeio de desconfinamento foi passeio pela Tijuca. Aí fui lá na Rua Delgado de Carvalho. Sou tijucano, quer dizer, esse Bayard Boiteux, só é Boiteux, que as pessoas às vezes me chamam de boate, boitel, etc. Não é? É só, na realidade, um escudo. Mas aí, Vivi, voltando a isso. E como eu fui, na realidade, tendo esse contato com tantas nacionalidades e com tanta gente, eu acho que isso foi me tornando um cidadão do mundo, entendeu? Foi me tornando alguém com uma visão maior. Não é? Por isso é que eu acho que eu sou cidadão do mundo. E eu, Vivi, eu sofro todas as coisas que acontecem no mundo. As guerras, as pandemias, tudo isso me faz mal, entendeu? Então, quando eu vejo que um país está em guerra, e eu morei lá na Argélia, por exemplo. A Argélia foi uma ex-colônia francesa. Então, eles têm uma série de problemas com a França. Depois, a França ajudou muito, não é? Com a cooperação técnica, etc. Mas eles tinham uma série de problemas. Então, eu acho que todas essas coisas foram me fortalecendo e fazendo com que eu me tornasse um cidadão assim, um pouco de cada lugar. Cada um desses lugares foi entrando dentro de mim, não é? E aí, você sabe em quem que eu penso? Uma pessoa que é muito parecida comigo nesse sentido, é o Felipe Segre. Felipe Segre, O Felipe sempre conta que ele, na realidade, foi gerente em não sei quantos países do mundo e que cada um daqueles países, na realidade, ele incorporou um pouquinho para ele. Hoje, quando ele pinta, por exemplo, ele diz, puxa, como eu amo o México, como eu amo, na realidade, o Rio de Janeiro, como eu amo a minha França, como eu amo o meu Marrocos, não é? Então, eu acho que é um pouco isso.
a gente foi incorporando um pouquinho de todas essas nossas vivências e isso nos fez cidadão do mundo. Sim, com certeza. Que a Cris Lacerda está entrando na live, Grande Baiá, mandou um coração. E exatamente isso, querido amigo. O que você disse dessa possibilidade de você ser cidadão do mundo, você tem essa cabeça aberta para tudo, ver as coisas de uma outra forma, né? Que é isso que a cultura nos proporciona, né? Essa facilidade que você tem, né, de falar tantas línguas diferentes, então você se comunica muito bem, né, com diferentes nacionalidades. Isso é muito bacana, né? Isso traz uma cultura muito grandiosa, né? Agora, querido pai, falando assim dos seus passatempos, né? Vamos, quais são os seus passatempos preferidos? Conta um pouquinho aqui pra gente. Olha, Vivi, a primeira coisa que eu adoro é fotografar. Adoro Sim. sair para fotografar. Por isso que quando veio a pandemia e eu fiquei trancado dentro de casa, foi uma loucura. Porque eu adoro sair para fotografar. E eu vou dizer para você, eu tenho, assim, 2 companheiros da fotografia. Não é? 2. Uhum. Tenho, na realidade, o Tiago Oliveira, que, na realidade, nós fizemos, assim, ensaios fotográficos. E o Alan também. E quando o Tiago não podia, o Alan, na realidade, me levava para fazer ensaios fotográficos. Então, quando eu fiquei trancado dentro de casa sem poder fotografar, foi uma loucura para mim. Não é? Vou ser franco para você, isso foi uma coisa. Então, a primeira coisa que eu gosto muito é de fotografar. A segunda coisa também que eu gosto muito é de viajar. Eu adoro viajar. E aí, Vivi, o que aconteceu? Em novembro agora, vai fazer um ano que eu não faço nenhuma viagem. A viagem mais longa que eu fiz durante toda a pandemia foi Niterói. Eu passei o dia em Niterói, até escrevi um artigo sobre isso. E agora, Vivi, além de viajar... outra coisa que eu gosto muito é de escrever. Eu adoro escrever. E eu tenho momentos importantes para escrever. Eu, normalmente, quando eu acordo, eu acho que meus pensamentos fluem mais, os artigos fluem mais. Então, por isso é que... E a pandemia mudou um pouquinho essa minha maneira de escrever. Eu tinha muitos livros, Vivi, que falavam que eram livros que eu tinha escrito para os meus alunos, sobre as disciplinas que eu ministrava. E aí a pandemia mudou e eu comecei a escrever outros livros sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu sentia. Agora, por exemplo, eu estou com um último livro que se chama Memórias da Pandemia de um Carioca, em que você, inclusive, está lá também, não é? Você, o Felipe Segre, não é? Em que eu reuni um grupo de amigos, não é? Para falar um pouquinho sobre essa pandemia. E aí eles estão todos ali presentes, cada um contando como foi a sua pandemia, cada um contando um pouco, não é? E tem uma pessoa, Vivi, já que hoje a gente está falando muito em gratidão, não é? Que a gente está agradecendo a várias pessoas, não é? Tem pessoas que, para mim, se tornaram da minha família, não é? Então, o Thiago é da minha família, o Gustavo Derri é da minha família, o Alan é da minha família, o Denilson, meu personal, é da minha família. São todos da minha família. E são pessoas que se preocupam comigo, não é? A minha filha, ela trouxe uma coisa na pandemia que foi uma coisa muito importante, foi a espiritualização. Ela me aproximou de Deus. Ela colocou Deus dentro de mim. Isso, para mim, Vivi, não tem preço. Vou te falar. Isso não tem preço. Você receber Deus dentro de você é uma coisa que não tem preço. E eu estava um pouco distante disso também, não é? Eu vivia lá com as minhas coisas de budismo, de filosofia budista, que era tudo muito bonito, mas não era uma coisa, enfim, que eu pudesse me pegar muito, sabe? Até hoje eu ainda acho que a filosofia budista é importante. Mas hoje eu vejo, na realidade, nesse caminho que a minha filha abriu para mim, me trazendo Deus, botando Deus dentro de mim. Você sabe, quando eu tinha, assim, logo no princípio, as minhas crises de ansiedade, ela falava assim, pai, eu vou te dar uma oração, reza essa oração que vai te fazer bem. Reza essa oração, pai. Reza, por favor. Vai lá, reza isso. Aí eu rezava a oração. Ela dizia assim, pai, olha, eu sei que você, na realidade, tem outra religião. Ouve o que esse pastor está dizendo. E ela é de uma igreja, Vivi, chamada Sara Nossa Terra, que é uma igreja assim, muito moderna. Eles têm, tudo deles é moderno. Porque às vezes a gente tem uma ideia que evangélico é uma religião retrógrada. Em absoluto. Eles são modernos também. Então eles cantam, eles dançam, eles são alegres.
E o pastor, às vezes, fala numa linguagem mais perto das pessoas. Então, isso foi uma coisa, enfim, importante. Mas, enfim, mas voltando. Eu gosto, então, de fotografar, eu gosto, na realidade, de viajar. E agora Sim. surgiu uma coisa nova na minha vida, Vivi. É que eu gosto de fazer colagem. Ah, mas congelou um pouquinho. Voltou. Então, Vivi, essas colagens passaram a ser, na realidade, uma coisa que está me fazendo muito bem. Tem dias que eu faço uma, tem dias que eu faço duas, tem dias que eu faço três. E, às vezes, eu faço, na realidade, essa colagem em homenagem a alguém. Outro dia, por exemplo, a Bernadette Brown de Simonelli estava muito triste, porque a cadelinha dela tinha morrido. Ela estava numa tristeza, Sim. não é? Aí eu peguei aquele sentimento da tristeza, da morte, da cadelinha, da Bernadette, não é? E aí eu fiz uma colagem chamada Quando os Cães Não Latem Mais. E aí, quando os cães não latem mais, é no dia que eles se vão, no dia que eles foram embora. E aí fiz uma colagem em homenagem a ela. Falei, essa colagem é para você, Bernadette. É uma colagem que eu estou fazendo para você nesse dia. E aí, você também, Vivi, com as colagens, como com os pensamentos, com aquilo que você escreve, com tudo aquilo que você faz, com tudo aquilo que você gosta de fazer, com seus hobbies, é uma maneira de você expressar. Cada foto que eu tiro é uma maneira que eu estou expressando alguma coisa. Quando você dá aquele clique na foto, você coloca tanto afeto ali que, na realidade, você faz. Por isso é que, às vezes, tem pessoas que fazem fotos muito mais bonitas do que outras. Quando você pede para uma pessoa clicar você, você já deve ter visto isso. Tem gente que clica você e que está, no momento que ela clica você, ela está clicando a sua alma. E tem gente que a foto ficou horrível, não é? Tem gente que a foto fica horrível. Por que a foto fica horrível? Porque aquela pessoa, na realidade, não gosta de fotografar. Não tem amor naquilo que ela faz. Então, eu acho que essas são as coisas que eu mais gosto de fazer hoje. E uma coisa também, Vivi, que me faz muito bem, na realidade, é malhar. Não é? Eu adoro, na realidade, a prática de atividade física. Não é? Nada muito pesado, não é? Mas eu gosto. E com esse negócio da pandemia, como eu não tenho coragem de ir para a academia e não vou ter tão cedo, a minha varanda, a minha varandinha, nós dois temos a nossa varandinha, Vivi, como nosso lugar onde a gente tem também um pouquinho dos nossos passatempos, das nossas alegrias, não é? Eu ali na varandinha criei também um espaçozinho para eu poder fazer minhas atividades físicas. Eu acho que são essas coisas que me fazem muito bem, sabe? E é bom porque hoje em dia, como você está com teletrabalho, as coisas ficam mais fáceis no home office. Você pode parar num determinado momento, você está fazendo o seu trabalho. Faz o trabalho ali, para, aí vai ali e faz uma colagem. Aí faz aquela colagem, volta para fazer o trabalho. O que no escritório a gente não pode, Vivi. Como é que você vai para o escritório e de repente dizer, não, eu agora vou fazer uma colagem. Não, espera um momentinho que eu vou sair para fotografar. A gente não pode fazer isso. Agora, nesse novo planejamento do home office, para aqueles que podem, porque nem todos podem. A gente também não tem que pensar que isso é uma coisa que todo mundo pode. Tem gente que continua trabalhando, mas para aqueles que podem, eles têm outras possibilidades concomitantes ao trabalho que puderam ser incorporadas como possibilidades de lazer. Sim, sem dúvida nenhuma. E para quem soube trabalhar bem o home office, né, querido Baia, a gente teve mais tempo em casa, né? Porque a gente perdeu, eu particularmente, que sempre trabalhei em escritório, aquele tempo de deslocamento entre idas e vindas, né? A gente conseguiu fazer mais coisas, né? Produzir mais, né? É muito interessante isso. Quem soube trabalhar esse tempo durante a pandemia cresceu muito. Você tem essa, como você tem muitos braços, né? Olha que belíssimo esse trabalho de colagem. Tudo que você se propõe a fazer é sempre o seu melhor, né? E fica sempre muito bonito. Você teve essa possibilidade
de trabalhar e mixar isso com um pouco dos seus hobbies favoritos. Isso ajuda também, né? E também a prática do exercício, que foi fundamental na pandemia, né? Para a gente poder, né? Já que a gente está em casa, né? Que nem você disse, a gente tinha as nossas varadinhas para tomar nosso solzinho, mas também em casa, enfim, sem se locomover, como é de costume, né? Então, a prática de exercício físico é muito importante, né? De uma forma geral. Agora, querido Baiá, a gente falando assim, mudando um pouquinho de assunto, entrando nesse nosso momento político, né, atual, como é que você vê isso tudo? Olha, Vivi, eu queria te falar uma coisa também antes de responder essa pergunta. Sim. Dizer que eu tenho saudades de andar de BRT e de metrô. Olha, de Uhum. vez em quando me dá uma vontade, que aqui perto da minha casa tem uma estação de BRT, em frente ao Parque Olímpico. E eu Uhum. tinha uma rotina, Vivi. Eu chegava todo dia de manhã no escritório, tinha que sair cedo de casa para poder chegar. Às vezes, na realidade, eu, graças a Deus, tinha a carona do Tiago, não é? Porque o Tiago mora aqui Uhum. perto, então ele acabava dizendo, vai, eu passo aí, levo você e deixo você lá no seu trabalho. Mas muitas vezes eu fui Uhum. de BRT e de metrô, então eu tenho um pouquinho de saudade desse negócio. Hoje eu não sei se eu teria coragem de entrar no transporte público, Sim. com o medo que eu tenho na realidade, não é? Mas qualquer dia você sabe, eu estou até brincando, qualquer dia eu vou pegar o BRT aqui na porta e vou saltar Uhum. ali, vou saltar ali na porta do shopping e vou descer para eu ter essa vivência, para eu brincar um pouquinho com isso. Vivi, eu acho Dá que o saudade. momento político é muito delicado, sabe? Ele é muito delicado porque o país viveu uma transformação muito grande, não é? Ele passou a ter um presidente de direita. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque as coisas Uhum. se alternam. Na realidade, ora à esquerda, ora à direita. Mas aí as pessoas começaram a confundir um pouco as coisas no âmbito ideológico. Então, por exemplo, quando uma pessoa tece algum comentário contra alguma política, por exemplo, do Bolsonaro, ela é do Lula, absolutamente. Eu vou dizer para você, eu não sou do Lula, eu sou um social-democrata e sempre tive esse Sim. posicionamento. Agora, eu acho que existiram coisas na época do Lula que foram muito positivas e se for para defender, eu vou defender. Eu vou dizer, eu achei que isso funcionou bem. Houve também coisas, enfim, muito ruins que aconteceram e que a gente tem que ter o espírito crítico para isso, não é? Mas hoje a gente vive uma questão assim um pouco esdrúxula dessa maneira de governar, dessa maneira de administrar. As coisas estão um pouco estranhas para nós, não é? Então eu às vezes Sim. fico um pouco preocupado com algumas tomadas de posição, não é? O nosso Sim. prefeito, por exemplo, às vezes ele toma medidas, enfim, totalmente descabíveis, não é? Às vezes ele confunde religião com administração, não é? Às vezes eu Sim. acho, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, que é a maior autoridade do país, o fato dele aparecer sem máscara e ficar tocando na mão de todas as pessoas é um exemplo muito ruim e que o senso Sim. comum vê isso. E eu acho que a gente precisa renovar essa política. Eu acho que o que aconteceu, Vivi, é que não foram formadas novas lideranças. Então, muitas Verdade. as pessoas votam em alguém porque elas não têm outra possibilidade. Elas querem dizer um não ao que estava antes, mas nem sempre esse não vai ser um verdadeiro não. Nem sempre aquela pessoa que foi escolhida vai poder realmente fazer o que elas pensam. Então, isso é uma coisa meio confusa. Então, a gente precisa um pouco renovar esse quadro, precisa criar novas lideranças. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente criar novas lideranças. E entender, Vivi, que essa passagem de direita para a esquerda é uma coisa que pode acontecer, não é uma coisa que vai Sim. acontecer, que no mundo inteiro tudo isso acontece, agora, dentro de princípios democráticos e constitucionais. Na realidade, a gente tem É. que viver a democracia plena de acordo com a Sim. Constituição Federal, que é a lei máxima. Então, acho que é um pouco É. isso, entendeu? Agora, Vivi, eu gosto de deixar uma coisa muito clara. Eu tenho amigos, na realidade, de todas Uhum. as vertentes políticas, não é? Eu Desde que também. eles desde que eles me respeitem, Vivi, eu os respeito.
é o Claro. seguinte, não discuto com eles política, não vou na timeline deles, não falo isso. Nós somos amigos. O que nos une não é política. Não é? O que nos une, na realidade, é muito mais. Esses políticos vão passar e vão embora. Não é? Eles vão passar Sim. e vão embora. O que nos une é alguma coisa muito maior. Então, não vamos deixar, Vivi, que a política abata as nossas relações, as nossas amizades. Não vamos brigar por causa de política. Não é? Não vamos nos Uhum. desgastar por causa de política. A pessoa quer pensar, deixa a pessoa pensar daquela maneira. Se você, na realidade, não quer saber o que ela está pensando, se aquilo está te fazendo mal, fica sem ir na timeline dela uns dias. Mas não esquece o que ela é para É, você, como ela é sua amiga, como ela é boa, como vocês tiveram bons momentos, independente, na realidade, dela ser do Bolsonaro, do Lula, do A, do B, do C, do D, do V, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, a viver dentro dessa pluralidade, a entender essa é, pluralidade das cabeças. Sempre, agora, Vivi, eu digo uma coisa para você, pluralidade dentro da democracia. Para sim. mim, isso é uma coisa fundamental. Eu só consigo viver na democracia. Porque a gente ficou muito evidente, né? As pessoas começaram a se comunicar mais ainda através das mídias sociais, né? De Facebook, de Instagram. E eu acho que exatamente a gente tem que respeitar todas as opiniões, cada um tem as suas. E eu também eu tenho a mesma linha que a sua, de apresentar um outro viés ali nas minhas mídias, né? Apresentar um outro viés e respeitar todas as posições políticas. E ainda falando sobre essa questão da pandemia, o que houve também, a gente teve um problema muito sério, porque os políticos não se alinharam, né? Então, existiram diversos protocolos, eles não se uniram, né? Ontem a ABAV fez uma live da qual eu tive a oportunidade de participar com o Sávio Neves, que a gente falou, e Sandro, que com Corcovado e Pão de Açúcar, eles se uniram, né? E eles estão fazendo alguns projetos, redescobrindo o Rio, com descontos de 35% a 50%. Enfim, eles se uniram, né? Que é o que a gente começou lá no início da nossa live a falar, né? Que essa união é muito importante em todos os momentos. E não houve nenhuma união com relação a essa linha política. Então, nós ficamos completamente perdidos nessa pandemia, né? Iniciamos com o ministro de Saúde, terminamos com outro, né? E protocolos que cada um colocando um tipo de protocolo e a gente querendo seguir, sim, né? As pessoas com essa percepção, que deveriam ser todas, né? E mais um pouco perdidas, né? Dentro dessa confusão que se instaurou, né? E isso é muito prejudicial, acaba sendo para todos nós, né? Que independente de tudo, eu costumo falar, querido Baia, que a gente está aqui em prol do nosso país, da nossa cidade, e todos nós queremos sempre o melhor. Né? Então, a gente pode ter cada um as nossas diferenças, mas a gente luta através do coletivo, né? Porque você deve ter uma opinião uma política, eu tenho outra, mas o que eu quero? A mesma coisa que você, que dê certo. Né? Então, a gente tem que, de fato, respeitar essas opiniões. É por isso que eu nem eu procuro ter também essa questão política mais guardada, enfim. Cada um tem a sua forma de lidar com isso, né? Querido Paiá, a gente já está chegando no finalzinho. Temos novidades dos embaixadores, né? Temos outros livros também, né? Outras exposições. É segredo, podemos contar? Novos Podemos. projetos dos embaixadores que não param. Agora, nesse momento que a gente tinha contado as novidades, deu uma congeladinha. Mas a gente vai voltar. Querido Baiá, congelou. Se não voltar, a gente Do dinheiro. voltou. Vivi, Deu uma pequena congeladinha, tá? Só para te avisar. tá bom. Eu queria falar uma coisa antes, Vivi, de falar dos nossos novos projetos, que uma coisa que me entristeceu muito foi gente se apropriar de recursos públicos durante a pandemia. Isso é de uma tristeza, Vivi. Dinheiro que vinha para hospitais, para salvar vidas, e as pessoas terem se apropriado indebitamente desse dinheiro. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, Vivi.
e me causa uma revolta muito grande dentro de mim, sabe? É um grito de dor que está aqui dentro de mim, sabe? Dizendo, meu Deus, esse dinheiro não pode ser. A gente já tinha sido saqueado, Vivi. Já tinha já tinha sido saqueado. Mas, enfim, vamos falar agora de coisas mais agradáveis, não é? Olha, com o fim das lives, eu vou te falar uma coisa, o nosso grande projeto são agora os workshops, as oficinas, que vão acontecer uma vez por semana e que vão ser, mais uma vez, apresentadas pela nossa apresentadora Nota 1000, Viviane Fernandes. Que ela já me disse que ela não vai nunca mais deixar essa função de apresentação. E eu peço ao Sérgio Fernandes, por favor, que nos deixe que ela fique nessa função, porque é uma coisa que ela sabe fazer com tanto amor, com tanta alegria. Então, a Viviane vai apresentar esse nosso novo produto, que vão ser as oficinas. Uma oficina por semana que a Associação dos Embaixadores vai fazer. É sempre bom lembrar, Vivi, que apesar da pandemia, toda a programação da Associação dos Embaixadores e do Instituto Preservalho, que congrega as fazendas do Vale do Café e a cadeia produtiva, em que nós dois trabalhamos, aconteceram. A gente não parou em nenhum momento. Tudo pôde acontecer, não é? E a gente vai continuar trabalhando agora. E fizemos inovações. Por exemplo, esse ano, os embaixadores que vão tomar posse no dia 27 de setembro, 5 foram escolhidos pelo público, pela primeira vez. A gente fez votação pública para escolher essas pessoas. Então, a gente está inovando, está fazendo, está tentando, está trabalhando, não é? E eu queria, Vivi, dizer o seguinte, é que a nossa associação e o Instituto Preservalho tem um compromisso muito grande, não é? Que é com a mudança e com coisas novas. Então, a gente é uma fábrica de ideias, uma fábrica de novos projetos, o que a gente chama de incubadora de novos projetos turísticos. Você está mostrando aí a minha coluna no Monitor Mercantil, foi uma outra coisa que me deixou assim, muito feliz, Vivi. Quando eles me convidaram para escrever uma coluna, eu falei, Baiá, será que você vai conseguir toda semana? E estou fazendo. Verdade. O que a gente vai tentar é cada vez trazer alguma coisa nova, não é? Com o nosso grupo de embaixadores que está ali, com a nossa diretoria, com a diretoria do Instituto Preservalho, com o nosso Cláudio Castro, que preside os embaixadores, com o Nestor Rocha, que preside o Preservalho, e os outros diretores. A gente vai sempre tentar, ali, na realidade, trazer coisas novas, movimentar, para que as pessoas possam ver na gente assim o que a gente chama de uma linha avant-garde em francês. Quer dizer, uma linha revolucionária. Revolução no sentido de não parar nunca, de continuar sempre trazendo coisas novas. Perfeito, querido Baiá. Isso você faz com muita maestria, né? Os embaixadores aconteceram muito na pandemia, né? Mostraram o seu trabalho de diversas formas através da sua expertise. Foram inúmeras exposições belíssimas de fotografia, foram inúmeras exposições belíssimas de artes, colagens, né? Foram lives, enfim, foram inúmeros trabalhos maravilhosos, vídeos incríveis, não só dos embaixadores, como do Instituto Preservalho, do Vale do Café, né? Isso tudo foi feito com muita maestria, que tudo que passa pelas suas mãos é sempre feito de uma forma linda, porque quem conhece o nosso querido Baiá, e as pessoas estão falando isso até na live, você é um grande apaixonado, né, querido amigo, por tudo que faz, né? E esse amor que você coloca, eu acho que é o grande sucesso. Né? É como você disse da questão da fotografia. Se a gente não gostar de fotografar, a gente não consegue ter fotos belas, né? Mas o amor faz com que a gente coloque ali uma forma singular, né? E fazer com que aquilo aconteça. É o que o tempo todo os embaixadores fazem nesse trabalho lindo no Rio de Janeiro. Querido Baiá, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Cristina Lacerda, comentários também. Baiá é um gênio, sempre inovando. Diogo, parabéns pelos trabalhos maravilhosos. B. Simonelli arrasou, Baiá. Paulo Sérgio, quando será lançado o livro sobre a história da região do Vale do Café? Olha, o livro Memórias do Vale do Café também já está pronto, já está na editora.
A gente vai lançar primeiro Dicas do Rio, agora dia 27 de setembro. Eu acredito que o Memórias do Vale do Café a gente lance até o dia 20 de novembro. Ah, que maravilha! Então, ainda esse ano a gente vai ter aí grandes lançamentos, né? E no dia 27 de setembro agora vão ser os novos embaixadores empossados, né? Vai ser o grande evento dessa posse que vai ser feita de forma virtual, né? Quem está organizando juntamente a você, claro, nossa querida Ana Rosado, né? Para a gente fazer um evento muito bacana com a nossa querida Ana Botafogo também. E vamos fazer um evento à altura dos nossos novos embaixadores do Rio de Janeiro. É verdade. Você sabe que a gente tem aqui um grupinho que vai ser formado por você, pela Ana Cristina, Ana Botafogo e eu. E a gente vai, na realidade, fazer uma cerimônia que as pessoas, eu vou ser franco para vocês, nunca pensariam que uma cerimônia virtual vai poder ser tão bonita. Vivi, você apresentando a cerimônia. A Ana, na realidade, falando. A Patrícia Melody cantando. Vai ser um negócio assim, entendeu? Ai. E agora os eventos, a gente não pode mais dar aqueles abraços e fazer aqueles eventos presenciais. Eu gostava muito, sabia? Como eram bonitas as exposições quando elas aconteciam lá na Sérgio Castro Imóveis, em Laranjeiras. O Petit Palais, do Cláudio Castro. Uma beleza. Não pode mais? Vamos nos adaptar. E agora as exposições são online. E estão muito bonitas, está tudo funcionando direitinho. Vamos, na realidade, viver como a gente pode. É isso que a gente tem que fazer. E não vamos cuidar de nada que a gente não tenha como resolver. As coisas que a gente não tem como resolver, vamos deixar essas coisas de lado. Porque senão elas vão causar na gente gatilhos negativos e esses gatilhos vão nos prejudicar. Então, olha, isso aqui eu não tenho acesso a isso aqui não é da minha alçada, eu não posso resolver. Vamos deixar as coisas fluírem e vamos viver. Vamos viver, viver. Verdade, querido. A Ana até já está aqui na nossa live, né? Ana Cristina Rosado. Vamos fazer uma social virtual no domingo, né? A gente já vai começar aí a planejar no domingo, já está com o meeting. E exatamente como você colocou, né, querido Baiá? A gente tem que viver nesse momento como tem que ser, da forma como a vida está nos apresentando, né? Dessa forma virtual, né? E dentro do que a gente pode fazer. Mas estão vindo aí grandes ideias, né? Estão vindo junto à pandemia, vieram grandes ideias, junto à pandemia vieram grandes novidades. E é como eu digo sempre para todos e para você, que você é uma fábrica de criatividade. Eu nunca conheci ninguém assim. Você não para de ter ideias maravilhosas o tempo todo, são brainstorms a cada momento, a cada segundo, né? Porque a gente tem os nossos brainstorms, mas o Baiá é o tempo todo. E assim, eu tenho esse privilégio de poder acompanhar, né, mais juntinho e poder tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, né? Meu querido amigo Baiá Boatê, né, nosso vice-presidente dos embaixadores de turismo do Rio de Janeiro, meu querido amigo, essa pessoa maravilhosa, esse profissional ímpar na área de turismo, esse ícone no turismo, meu professor Baiá, né? Eu só tenho a agradecer por tudo, pela live de hoje, por você existir e por tudo que a vida me trouxe. Muito obrigada, obrigada mais uma vez, né, por esse momento que a gente está vivendo aqui, encerrando um ciclo e dando início a novos ciclos, né? Porque a gente não para, né? E a gente não para por quê? Porque a sua direção não para, as suas ideias não param. Então, a gente está sempre junto a você, abraçadinho, para a gente tentar te acompanhar. Muito obrigada, meu querido amigo. É um privilégio de vida ter você como amigo e estar tendo essa oportunidade de estar podendo fazer essa live com você. Vivi, querida, a vida é formada por ciclos. E os ciclos vão caminhando e a gente entra dentro desses ciclos e com eles a gente caminha. Eu queria agradecer muito a você, a todos que estiveram presentes nessa pandemia junto comigo. A minha palavra é única: agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que se preocuparam comigo,
eu tentei me preocupar com todas as pessoas, não é? Eu tentei, dentro da minha possibilidade, ligar, conversar, falar, não é? Mas eu acho que a minha grande palavra é de agradecimento. É dizer que na pandemia a gente viveu um momento ímpar de solidariedade, de amor, de agradecimento, de pessoas que estiveram ali em volta da gente. Eu acho que é isso que eu vou guardar para a vida inteira, entendeu? Verdade. Então, eu quero agradecer, Vivi. E quero dizer o seguinte, que todos nós saibamos que o mundo é formado por pessoas que não são perfeitas. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós é nada. Nós somos areia, que a qualquer momento pode, na realidade, acabar. E que tem uma pessoa muito forte atrás da gente, que é Deus. Deus está ali o tempo inteiro. Mas a ciência é vital. Por isso é que ele ilumina a cabeça de tantos médicos, de tantos cientistas, de tantos pesquisadores, para que eles possam buscar soluções para a humanidade. A vida é um pouco isso, entendeu? É Deus, é a ciência, somos nós, é um pouco de tudo. É por isso que a gente consegue sobreviver. Então, Vivi, eu quero agradecer a todos que tiveram hoje também na live. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado de compartilhar um pouco com vocês. E esse projeto hoje, ele não se encerra. É um ciclo que acaba e que começa em outubro com as nossas oficinas e os workshops. E eu vou dizer uma coisa para você, Vivi. Essas lives são para a eternidade. O fato de você ter conseguido gravar todas elas vai fazer com que a gente tenha um documento. Que a gente, a partir de todas essas lives juntas, a gente vai poder criar, na realidade, um documentário contando como foi a live dos embaixadores. Esse é um grande projeto nosso também, para 2021, criar um grande documentário contando, na realidade, como foi a pandemia para todos nós. Muito obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos. O meu sentimento é sempre de gratidão. Eu agradeço todos os dias a cada um que está comigo. Eu agradeço a minha família. Eu agradeço aos meus amigos. Eu agradeço a solidariedade de todos. E eu agradeço também a Deus por me iluminar, por falar comigo, por me dizer alguma coisa, que às vezes eu não sei muito bem como é que ele fala com a gente, mas de alguma forma ele fala, não é? Então, de alguma forma, a gente vai falando com as pessoas, não é? Eu quero aprender, Vivi, uma nova língua, que é a língua dos anjos, que é a língua, na realidade, que a gente não entende bem o que é, que ela é cheia de símbolos, cheia de palavras, na realidade, como aqueles emotions que estão ali, na realidade. No fim, é um pouco isso, a gente vai botando tudo aquilo ali junto e vai fazendo uma grande sopa de letras, Vivi. A vida é isso, não é? E eu quero viver isso, eu quero viver tudo isso. E eu quero viver isso com gente que esteja ao meu lado, que gente com quem eu possa dividir, com quem eu possa contar um pouco. E, sobretudo, uma coisa que você disse, Vivi, com gente que nos incentiva no dia a dia. Sabe? É tão bom uma pessoa dizer você foi tão bem hoje, que bom que você tem esse novo projeto, olha, obrigado, dá um bom dia para você de manhã. Bom dia, meu amigo, como vai? Isso é tão bom, Vivi. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante do que alguém dizer para você durma embalado pelos anjos, sabia? São pequenas coisinhas, pequenas gentilezas, Vivi, que a gente aprendeu com a pandemia e que nos fortaleceram muito. Eu estou muito emocionado. Às vezes, talvez, aquele escudo... Eu choro também. Não pensem que eu não choro, não. Eu choro muitas vezes. Acordo chorando, choro com a vida. Nesse momento eu não estou chorando, mas eu estou muito emocionado com tudo isso, sabe? Estou muito emocionado de estar aqui fechando esse ciclo das lives, mas estou muito emocionado, sobretudo, de poder, pela primeira vez, agradecer na frente de todo mundo a você, Vivi, que foi uma companheira, que foi uma amiga, que esteve ali, não é? E que me disse assim, Baiá, levanta dessa cama. Não fica deitado nessa cama, não. Levanta, porque a vida continua. E você tem que continuar. Então, isso foi uma coisa, foi um incentivo, sabe? Que um deu para o outro, não é? Eu me levantei da cama e disse, não vou ficar deitado aqui. Não há nada, não há nenhuma ansiedade que vai me fazer deitar.
E aí hoje, Vivi, eu estou vivendo, não é? Eu reencontro, na realidade, aquele Baiar alegre, aquele Baiar feliz, aquele Baiar que sabe que as coisas mudaram, mas que a gente, na realidade, vai ter que se adaptar a esse novo mundo. Então, quero agradecer muito, Vivi, não é? E quando eu agradeço a você, eu agradeço a todos que estão comigo, a todos que estiveram comigo. Eu agradeço a vida, sobretudo, não é? Não há um bem mais importante do que a vida. Por isso, Vivi, é que a gente fica tão triste quanto tantas vidas se foram, quando tantas pessoas não vão poder contar as suas histórias. Mas nós estamos aqui e nós temos uma missão, Vivi. Cada um de nós que está aqui hoje tem uma missão. E a nossa missão é essa. É de solidariedade, é de amor, é de gratidão. É essa a nossa missão. Verdade. É de mostrar caminhos para as outras pessoas. Não dar conselho. Existe aquele ditado, se conselho fosse bom, a gente vendia. Não é conselho. É você, na realidade, mostrar alguma coisa que está dentro de você. E sabe o que é, Vivi? Eu acredito nas pessoas que são sempre iguais em todos os momentos. Eu tenho um amigo que às vezes eu falo com ele assim, olha, sabe por que eu gosto de você? Porque você é a mesma pessoa, o seu sorriso, como você fala, como você vibra. E você é um pouco assim, Vivi. Ontem, quando eu te encontrei, depois do carnaval, que é a última vez que eu te vi, eu converso com você assim, na realidade, pelo telefone, eu vi que você é a mesma pessoa, Vivi. Você, na realidade, é uma pessoa que não muda. Você não é um personagem, não é? Você é uma pessoa, você é um ser humano. É verdade. E a gente tem que aprender a se cercar de seres humanos. São eles, na realidade, que nos engrandecem, não é? Obrigada, Baia. Olha, não tenho palavras para mensurar tamanha gratidão e, acima de tudo, te agradecer, porque, como eu disse ali no início, a gente precisa de pessoas como você. A gente precisa de mais pessoas assim, né, que são incentivadores, né, porque a vida a gente tem já muitas críticas, né, mas é muito raro. A gente tem incentivos, né, todos nós temos as nossas inseguranças e às vezes a gente acha que não vai dar certo e você sempre, Vivi, você vai conseguir, Vivi, parabéns. E isso de alguma forma foi me fortalecendo, né, dentro das minhas inseguranças. Eu fui acreditando que eu era capaz e eu fui fazendo com tanto carinho, com tanto amor, que eu fui dando o meu melhor. E isso foi você que tirou isso tudo de mim. Foi o meu melhor que você... E você tem esse dom, Baiá, de você tirar o melhor das pessoas. E isso é uma coisa incrível que transforma todos nós, né? Então, você é, sobretudo, um grande incentivador, né? Do lado bom, humano, e o melhor, e você consegue ter esse melhor das pessoas. E isso é muito seu. E isso é muito seu, e muito obrigada por você ter surgido naquele momento na minha vida que eu não consigo mensurar muito bem, mas que a gente começou a se falar a todo momento, que a gente começou a ter ideias juntos, né? Naquela pandemia, naquele momento, né? Daquela dor profunda, e que nós nos unimos e conseguimos, além de nos fortalecer, temos grandes ideias, produzimos o que fortaleceu, melhorou a nossa autoestima, né? Deu um novo viés à nossa vida. E hoje a gente está aí completamente, né, com grandes mudanças internas, né, podendo passar isso para todos. E esse momento vai ficar registrado como um momento histórico na nossa vida, né? Não só as lives que puderam transmitir um pouco também de cada um, né, o que cada um passou nesse momento. E foi uma ideia sua, como sempre, porque as ideias são sempre suas, maravilhosas. E muito obrigada, querido Baiá. Eu não vou dizer que eu estou... A Cristina Lacerda, parabéns, Baiá Vivi. A gente não está... eu sempre digo que a gente está encerrando a live dos embaixadores de hoje, né? Mas a gente está fechando um ciclo, né, que foi um grande sucesso, que foram a live dos embaixadores durante a pandemia, né? Foi de março até setembro. Grandes personalidades sendo entrevistadas, cada uma com a sua singularidade, como foram professores de dança, nossa querida Cristina Lacerda, fotógrafos, artistas renomados, né? Empresários, cada um com a sua expertise, que pôde trazer um pouco para a gente de cidadania, né? De amorosidade, contando um pouco do seu momento, e isso nos fortaleceu muito também. Querido Baiá, então...
fechando esse ciclo da pandemia, né, das lives dos embaixadores durante a pandemia, para a gente dar início a um novo ciclo agora de workshops, com todos os nossos embaixadores, trazendo expertise para todos vocês, iniciando um novo ciclo, encerrando esse. Muito obrigada. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela live de hoje, muito obrigada por esse trabalho lindo que você faz em prol de todos nós. Muito obrigada por você existir. Vivi, eu espero que as pessoas tenham entendido também como os nossos embaixadores são plurais, como eles representam, na realidade, um pouco de tudo que existe no Rio de Janeiro. Foi isso que eu acho que a gente quis fazer também com as lives, mostrar para todo mundo tudo que eles fazem, não é? E foram experiências bonitas. A gente chorou muito, sabia? Muito. Que a gente viu, com o que a gente sentiu, sabe, Vivi? É. A gente, na realidade, se emocionou muito, não é? Foi muita emoção. Às vezes a gente ia dormir, na realidade, com uma emoção muito grande, porque cada um desses nos trouxe uma história de vida, uma história muito bonita, sabe? Foi uma história muito bonita. A história das lives é uma história de vida, sabe? É uma história de vida de um grupo de abnegados, de um grupo de pessoas que luta pelo Rio de Janeiro, que está ali, que faz alguma coisa e que às vezes as pessoas não sabiam muito bem o que era esse negócio de ser embaixador, como é que eles eram nomeados. Eu acho que isso foi muito bom, não é? Foi muito bom, é verdade. A cada um deles também que deu um pouco do seu tempo para vir aqui conversar conosco, que aceitou nossas limitações, não é? Que às vezes a gente tinha algum problema, alguns não entenderam muito bem essas limitações, mas 99% entendeu na realidade. E, Vivi, vamos pensar nisso de fazer um grande documentário, tá bom? Esse vai ser o nosso grande projeto. Sim, maravilhoso. Um grande documentário. Vivi, um beijo no seu coração, um beijo a todos. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos. Eu que te agradeço. Obrigada. Meus queridos amigos, eu vou encerrar o ciclo das lives dos embaixadores e depois a gente vai entrar com muito mais novidades, né, meu querido Baiá? Muito obrigada. Vou fechar a live aqui. Obrigada a todos. A Cris Lacerda pediu para eu encerrar com as suas colagens, que são maravilhosas e que a gente também tem que fazer uma belíssima exposição, porque você criou mais uma forma de arte maravilhosa. Estou encerrando com essa colagem belíssima aqui de fundo. Um beijo a todos e uma linda noite. E eu falo, a gente conversa muito, né, quando termina uma live, e hoje eu queria falar um segredo para vocês, que o meu querido amigo fala para mim antes de dormir, para eu dormir embalada com os anjos. Então, que todos vocês durmam embalado com os anjos também. Um beijo. Vou encerrar aqui.